Você já olhou para a própria mão, como quem acabou de perceber tarde demais. Ter na palma da mão um cadeado de ouro antigo, pesado, só que arrebentado, como se alguém tivesse aberto a porta da sua mente por dentro, sem fazer barulho, sem deixar rastro, só deixando a verdade nua, invadiram. E quando essa ficha cai, o corpo denuncia, o estômago afunda, a garganta fecha, o ombro pesa, porque você começa a lembrar de pensamentos que apareceram em você, pensamentos de fracasso, comparação, atraso, aquela frase nojenta sussurrando "já era". Você tentou expulsar isso na força, tentou se distrair, tentou fingir que era cansaço, mas no silêncio da madrugada, a mente grita. Eu vou te dizer uma verdade que dói e cura. Pensamento não é só pensamento, é semente. E semente não cai sozinha no seu jardim. Alguém deixou a cerca quebrada. Desce agora nos comentários e escreve: eu fecho a porta hoje. Avise seu subconsciente que a virada começou. Inscreva-se, porque daqui a pouco você vai enxergar quem foi a voz que entrou e por onde ela entrou. Sabe aquela sensação de que você está correndo? E mesmo assim o chão parece uma esteira que te puxa para trás? Você levanta, faz o que dá, cuida de todos, e no fim do dia, quando encosta a cabeça no travesseiro, vem um peso no peito, e uma frase atravessa o coração: você está atrasado. E olha o detalhe que quase ninguém percebe. Essa frase não vem com a sua voz. Ela vem com um gosto estranho, como comida requentada, como se tivesse sido plantada. Porque existe um tipo de invasão que não precisa de grito, ela só precisa de repetição. Você pensa que é só ansiedade, mas é contágio, é frequência, é a mente pegando sinal. E o seu SARA, aquela parte do cérebro que decide o que você vai notar, começa a caçar tudo o que confirma o medo. Boleto, comparação, notícia ruim, comentário atravessado, e de repente você chama de realidade, aquilo que começou como uma semente escondida. E por causa disso, você não perde só alegria, você perde escolha. Imagina um jardim bonito, terra boa, raiz viva, mas sem cerca. Não precisa de um ladrão profissional, basta um vento, um bicho, uma visita mal intencionada. E pronto. Entra a semente que você não plantou. E é assim com a sua mente. Você acha que tá tudo bem? Porque por fora você tranca a casa de tijolos, põe alarme, cumpre rotina, paga a conta, mas por dentro, você deixa o portão do subconsciente escancarado o dia inteiro. Televisão falando miséria, gente reclamando, fofoca disfarçada de informação, conversa que suga, e aquele tipo de companhia que sempre te puxa para a frequência de escassez. Aí você me diz: mas eu só ouvi, eu só assisti, eu só fiquei perto. Sim, e é justamente assim que o contágio funciona. Ele não pede permissão, ele entra pelo ouvido, pinga no coração, desce para o subconsciente, e quando você vê, você está tomando decisões que não são suas, se sabotando com uma calma assustadora, porque a voz predominante vira volante, e você vira passageiro. E aqui tem uma verdade que é bisturi. O seu futuro é guiado pela voz em que você confia. Não pela voz mais bonita, não pela voz mais religiosa, mas pela voz que fica mais tempo dentro de você. Agora respira fundo e percebe isso. O que te guia hoje não é só o que você crê, é o que você consome. E é por isso que muita gente trava. Tenta mudar o fruto sem auditar a semente. Tenta curar a ansiedade sem fechar a porta por onde o medo entra todos os dias. Você chora pedindo virada, mas entrega a chave do seu governo para qualquer algoritmo ou roda de fofoca. E o corpo não aguenta. A raiz seca, porque a mente foi feita para abrigar presença, não para ser depósito de ruído alheio. Enquanto você me ouve, a sua cerca continua caída. Mas antes de te ensinar a reerguer essa proteção, você precisa entender o maior erro que as pessoas cometem no secreto. Eu vou revelar por que orar com a mente escancarada é a armadilha perfeita. Tem gente que ora, e eu não vou desrespeitar o seu secreto, porque eu sei que existe presença real ali.
mas deixa eu te cortar com carinho e firmeza. Porque às vezes a oração virou um álibi, um jeito elegante de não governar. A pessoa ajoelha e fala: Deus, tira de mim essa inveja. Tira esse atraso. E termina a frase. Deita na cama, pega o celular e se alimenta de comparação por mais 2 horas. Entra numa roda de reclamação. Liga a TV para descansar. E toma um banho de lixo mental. Aí depois, volta pro espelho e pergunta: por que eu continuo do mesmo jeito? Porque a mente não respeita a intenção. Ela respeita a repetição. O SARA não filtra a sua boa vontade. Ele filtra o que você mais alimenta. É exatamente como o homem que tranca a porta da frente de casa com 3 chaves, mas deixa a janela do fundo escancarada para a floresta a noite inteira. Eu vou te revelar o padrão invisível dessa invasão. Existe um padrão invisível e brutal de invasão. Ele foi mapeado há milênios no Salmo 1, mas eu vou tirar a roupa religiosa dele e te entregar a neurociência nua e crua. O contágio acontece em 3 passos cirúrgicos. Primeiro você anda. Você passa por uma frequência, escuta um conselho torto, vê um vídeo de escassez, sem compromisso, e diz, só vi. Depois você para, você se detém naquilo, começa a achar normal, começa a consumir de novo, a maratonar a fofoca. E o subconsciente aprende silenciosamente. Isso é referência. Aí vem o último e mais letal estágio. Sentar. Quando aquilo já virou roda, já virou ambiente, já virou o seu jeito de ser. E agora não é mais um conteúdo que você consumiu, é um caminho que te governa. A invasão está completa, a cerca virou pó, e você entregou a chave do seu destino na mão de quem nem sabe o seu nome. Eu vou te mostrar exatamente o que é essa roda onde você sentou sem perceber, né? A roda não é um bando de bandido num beco escuro. A invasão hoje tem ar-condicionado e tela de vidro. É o ambiente físico ou digital onde todo mundo senta para zombar do que é profundo, para diminuir propósito, para normalizar a derrota e chamar disciplina de neura. É o grupo de mensagem que só respira desgraça. É a roda de amizade que te suga a energia e te deixa vazio. É o feed que você rola anestesiado. E é aqui que o corpo sofre, porque a sua raiz sabe que aquilo é veneno. Dá aquele nó na garganta, uma irritação sem nome, uma fadiga que o sono não cura. Você pensa que está só passando o tempo, mas o tempo está passando por cima da sua identidade. Você alimenta a escassez. O SARA te mostra a escassez. Você alimenta o medo. Ele te mostra a ameaça. E você chama isso de realismo, quando na verdade é programação. E no próximo ato, eu vou te entregar o bisturi para separar a palha da árvore. Existe uma mecânica escondida que dita o seu destino. Mike Murdock cravou uma verdade cortante. O seu futuro é determinado pela voz em que você confia. Não pela voz mais certa, mas pela voz mais presente na sua cabeça. E aí Jim Rohn chega como um martelo e fala algo impossível de ignorar. Tem gente com televisão gigante e vida pequena. E tem gente com biblioteca simples e vida que cresce, traduzindo sem romantizar. Quem se alimenta de ruído, vira ruído por dentro. Quem se alimenta de verdade, vira direção. Só que o contágio é esperto. Ele não se apresenta como um monstro. Ele chega como só relaxa, só maratona essa série, só acompanha essa fofoca. E quando você vê, sua coragem foi drenada, sua disciplina virou preguiça, sua visão virou neblina. Porque a voz predominante ocupa o trono, e o seu subconsciente obedece sem questionar. E é por isso que você tem dias em que acorda decidido, e no meio do caminho murcha. O texto milenar do Salmo 1 descreve 2 existências absolutas: a árvore e a palha. A árvore é alguém que assumiu o governo. Ela escolheu a fonte, escolheu o que ouve, escolheu o que pensa, escolheu onde fincou a própria raiz. Por isso ela dá fruto na estação certa. Mesmo quando o dia é ruim, mesmo quando o mercado cai, mesmo quando tem pressão e caos em volta. Porque a raiz segura a estrutura. A árvore não bebe qualquer água que jogam nela. Ela filtra. Ela busca a presença. Ela tem cerca no próprio sistema. O SARA de quem é árvore procura oportunidade e ignora o barulho. Porque prosperidade em qualquer área da vida não é sorte. É direção mental. É o que você permite morar na sua cabeça de dia e de noite.
Só que a grande maioria das pessoas nunca fincou raiz em lugar nenhum. Elas vivem soltas. E é exatamente esse o diagnóstico de quem vive com a vida atrasada. Do outro lado existe a palha, a moinha. Ela parece leve, parece que está curtindo a vida. Mas não tem peso, não tem raiz. Ela vai para onde o vento leva. E hoje esse vento tem nome e sobrenome. Ele se chama algoritmo. Tendência. Roda de comentário picotado. Humor que envenena. A pessoa abre a tela para passar o tempo. E o tempo passa por cima da identidade dela, porque cada rolagem é um vento, cada opinião inútil é um sopro. E sem perceber, ela vira palha. Pensamento solto, destino solto. E o corpo acusa a falta de governo. O sono fica quebrado. O estômago gela por nada. A irritação explode sem motivo. E bate aquele vazio no peito como se faltasse algo gigante, porque falta mesmo. Falta silêncio. Falta escolha. Falta você assumir o volante da própria mente. E a partir de agora, a brincadeira acaba. Eu vou te entregar a ferramenta mais temida e poderosa para reerguer a sua cerca. Presta atenção nessa verdade que assusta. A má influência vem fácil. Ela é gratuita. Ela tem botão de play automático. Ela toca a campainha da sua mente sozinha. Mas a boa influência, a que cura, a que te dá governo, exige intenção. Exige você dizer não para um monte de coisa que o mundo chama de normal. O texto diz que você precisa meditar. E meditar não é virar um monge isolado na montanha. Meditar é treinar o próprio foco. É escolher uma verdade e deixar ela descer da cabeça para o coração até virar raiz. É você parar de tratar todo pensamento como se fosse seu. Pensamento é visita. E tem visita que não pode passar do portão. E é aqui que muita gente trava. Porque dá trabalho erguer a cerca. É mais fácil ligar qualquer ruído e deixar rodar do que encarar o próprio silêncio. Mas a virada exige atitude de adulto. E no próximo ato, eu vou fazer uma auditoria brutal na sua cabeça e te entregar o jejum que quebra o contágio. Agora, sem teatro, sem pose. Coloca a mão no peito e lembra do último pensamento que te derrubou. Aquele que te mandou desistir de tudo. Quem falou aquilo dentro de você? Porque aqui começa o seu governo mental. A auditoria das vozes. Você precisa parar de aceitar qualquer lixo como se fosse verdade. Pensamento é visita. E tem visita que não pode passar da porta. Tem voz que vem da sua criança ferida. Tem voz do trauma. Tem a voz da roda de escassez. E tem a voz da verdade. Só que a verdade quase sempre fala baixo, no silêncio. E é por isso que quem vive lotado de som não consegue ouvir o próprio coração. A auditoria é brutal. Quando um pensamento entrar, você pergunta: isso me leva para o meu caminho ou me joga na frequência do medo? Isso planta raiz ou me transforma em palha? A mente sem cerca trata tudo como conselho, e conselho torto vira destino. Eu vou te entregar o jejum que limpa o seu subconsciente em 24 horas. Jejum mental não é castigo religioso, é limpeza de terreno. É você parar de alimentar o que te adoece para sua alma voltar a sentir o gosto da paz. E eu te dou um protocolo cirúrgico para amanhã, por 24 horas. Você vai cortar 3 portas de invasão: o ruído, a comparação e a roda. Ruído é o vídeo aleatório e a fofoca em looping. Comparação é medir sua vida pela tela do outro. Roda é o grupo que normaliza o seu atraso. Você vai trancar essas 3 portas. E vai substituir por 15 minutos de silêncio real, respirando, sem tela, sentindo o corpo desacelerar e o peito abrir. É aí que o SARA muda a caça. Ele para de procurar ameaça e começa a buscar caminho. Começa a notar oportunidade. Ideia, coragem. Porque a cerca não é só para barrar o mal. A cerca é para definir o que fica. E agora nós chegamos no limite. Agora eu faço a convocação final, para separar de vez quem assiste de quem governa. Olha bem para mim. Você não foi criado para ser levado. Você não nasceu para viver como palha. No vento do algoritmo. No contágio de gente sem raiz. Você foi chamado para governo. E governo começa no lugar que ninguém vê. Na mente. No secreto. No que você deixa entrar quando ninguém está olhando.
Então aqui está a sua escolha definitiva. Você vai continuar pedindo socorro com a porta aberta, ou vai reerguer a cerca do seu jardim hoje? Se você entendeu o peso disso, faz o pacto agora de novo, desce nos comentários e escreve: eu fecho a porta hoje. Não comenta como quem faz frase motivacional. Comenta como quem assina um contrato com o próprio subconsciente. Eu não negocio mais a minha frequência. E eu te digo mais, aqui não formamos torcida, formamos governantes. Se você assume o seu posto, se inscreva no canal e, a partir de hoje, trate pensamento como semente, porque quando a cerca volta, a vida inteira floresce. A próxima virada é sua, e ela começa agora.